Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor. Paz e bem. Paz e bem, meu amigo internauta do Brasil e outros países também nos ouvindo. Belo projeto dos Capuchinhos do Brasil, esse podcast da liturgia do domingo, onde a gente pode chegar até o seu coração, partilhando um pouco à luz do Evangelho a nossa espiritualidade franciscano-capuchinha. Eu sou Frei Mário Sérgio, frade capuchinho da província de Nossa Senhora da Piedade, Probase. Moro no santuário São Judas Tadeu, em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. Aproveito para lhe dizer, uma coisa maravilhosa, é que o nosso santuário tem um confrade que está em processo de canonização. Chama-se Frei Miguel de Tingoli, ou recebeu o epíteto em Aracaju de Frei Miguel, o apóstolo de Aracaju, ou o apóstolo do confessionário. Para variar, a santidade capuchinha resplandece, parece que mais ainda, na beleza e na riqueza do confessionário. Tá bom? Faça um convite a procurar nas redes sociais Frei Miguel de Aracaju, conhecer um pouco mais da sua história, rezar pelo seu processo. Já está em fase agora conclusiva arquidiocesana, documento ido para Roma, estamos aguardando aí, quem sabe, um venerável logo mais, que não demore, tá bom? Que a gente possa um dia dizer, Frei Miguel, apóstolo de Aracaju, rogai por nós. Reze conosco, uma alegria para os capuchinhos da Bahia e Sergipe. Hoje, a liturgia da palavra, desse 16º domingo do tempo comum, traz pérolas preciosíssimas para a nossa vida, para o nosso coração. Então, tome nota aí do que a gente vai meditar, refletir. 16º domingo do tempo comum, primeira leitura, livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, de 16 a 19. O salmo é o 85 ou 86. A segunda leitura está em Romanos, capítulo 8, de 26 a 27. E o evangelho que nós vamos meditar está em Mateus, capítulo 13, de 24 a 43. Mateus 13, de 24 a 43. Vamos então proclamar esse evangelho, que você pode me acompanhar através do livro que você tem da liturgia, do aplicativo, enfim. Você, como um bom internauta que é, sabe exatamente a mídia que vai acompanhar aqui agora o Frei Mário Sérgio. Naquele tempo, Jesus contou uma outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Vão prestando atenção nesses detalhes do evangelho. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e arrancai-o e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore forte, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola.
O reino dos céus é como um fermento, que a mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem a outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem, meu amigo internauta. É bom estar conversando com você sobre esse evangelho do 16º domingo do tempo comum. Veja que é um evangelho que começa com uma cena que poderia muito bem ser a minha vida, poderia muito bem ser a tua vida. Um homem semeia boa semente em seu campo, mas durante a noite o inimigo espalha o joio. Quando os servos percebem o problema, querem agir imediatamente. Senhor, quer que vamos arrancá-lo? A resposta de Jesus surpreende. Não, não, não. Deixa aí crescer um e outro até a colheita. Até a colheita. Essa resposta revela um traço profundo do coração de Deus. Deus é misericordioso, Deus é abundantemente paciente. Juntando os dois dá o quê? Uma misericórdia paciente. Nós temos muita dificuldade com isso. Eu tenho, você tem. Vivemos um tempo da rapidez. Vivemos um tempo das conclusões imediatas, do julgamento precipitado. Talvez você que esteja me ouvindo agora tenha esses problemas todos aí. Não é? De julgar precipitadamente, de concluir as coisas sem uma análise mais acurada. Basta um erro. Basta apenas um erro para colocarmos um rótulo em alguém. Basta uma decepção para acreditar que aquela pessoa não tem mais jeito, está perdida. Ou seja, enxergamos um momento da vida e pensamos que conhecemos toda a história da pessoa. Me incomoda alguém me julgar sem nem me conhecer. Certamente te incomoda alguém te julgar sem te conhecer. Mas a pergunta é, e por que fazemos isso com a vida dos outros? Sabe o que é bom de tudo isso, meu amigo internauta? É que Deus nos olha diferente. Deus nos olha diferente. Deus não ignora o mal, absolutamente. Não tem ingenuidade no Evangelho. Não tem ingenuidade em Jesus. Deus não faz de conta que o joio não existe. Tem gente que passa a vida inteira querendo negar o mal, fazendo de conta que o problema não existe. Deus não age dessa forma. Deus simplesmente sabe que arrancá-lo antes da hora pode danificar e destruir também o trigo. Deus conhece aquilo que ainda está amadurecendo em cada coração. Reconhece sim. Onde nós vemos apenas limites, Deus enxerga possibilidades de conversão. Onde eu posso, com meu olhar louco, viciado, enxergar um fracasso, Deus ainda vê uma história que não terminou. Percebe que o olhar de Deus para comigo, para contigo, é pleno de uma paciência misericordiosa, coisa que a gente não aprendeu a fazer ainda. Se você já aprendeu, parabéns para você. Mas é um aprendizado de todos os dias. Quando São Francisco vai até os leprosos, lá no leprosário, ele disse, o Senhor me fez misericórdia para com eles.
me fez misericórdia. Veja, não apenas Deus foi misericordioso para com ele, mas como pediu que ele fosse no meio daquele povo tão ignorado, tão relegado ao lixo humano, fosse misericórdia para com eles. Será que hoje também, como São Francisco, o Senhor não pede que sejamos misericórdia para com o outro? Pense nisso. A comunidade cristã deve dar um exemplo para o mundo da não precipitação, do não cancelamento, usando a linguagem bem contemporânea agora dessa cultura digital. Talvez a primeira pessoa que precisamos deixar de julgar seja nós mesmos. Quantas vezes nos definimos pelos nossos erros? Como se Deus já tivesse desistido de nós. Talvez você que está me ouvindo agora nesse podcast pode estar pensando que sua vida, Frei, se eu fosse lhe contar os meus pecados, os meus erros. Tantas vezes que já tentei dar certo, mas não consegui. Você ia chorar comigo. Sem dúvida. Ia chorar com você mesmo. Mas o Evangelho nos lembra, se caso você esteja passando por essa situação, nos lembra justamente o contrário. Deus continua acreditando no trigo que plantou em nossa vida. Veja que beleza. Se você não acredita mais que tem trigo dentro de você, Deus continua acreditando no trigo que plantou em nossa vida. Aí você tem uma experiência bela, rica, lá na primeira leitura. Livro da sabedoria. Sabedoria, saber, sabor. Sabedoria é a arte de saborear. Tem raiz isso aí, né? Sabedoria e sabor estão falando da mesma coisa. Então esse livro nos ajuda a compreender por quê. A sabedoria afirma que a força de Deus se manifesta na misericórdia. Veja, a força se manifesta na misericórdia. Você há de concordar comigo que é uma imagem bela. Convenhamos, que é uma imagem bela. Para nós, o que é força para nós? Nos impor diante do outro. Quer machuque, quer fira, quer exclua, quer julgue. Mas impor a força. Para Deus, não. Força significa amar sem distinção, esperar o tempo da conversão, oferecer sempre uma nova oportunidade. Tem um salmo que vai dizer, se levardes em conta os nossos pecados, quem fica vivo? Quem vai para o céu? Quem haverá de subsistir? Não é verdade? Ninguém. E lá São Paulo, na segunda leitura, acrescenta uma grande consolação. Quando nossa fraqueza parece maior que nossas forças, veja, quando a fraqueza parece que é maior que as nossas forças, quem vem, meu querido amigo internauta? Quem vem em nosso auxílio? Quem respondeu? O Espírito Santo. Respondeu de forma correta. O Espírito Santo vem em nosso auxílio e reza em nós. Porque ninguém sabe chegar a Deus. Ninguém sabe rezar como convém, pedir como convém. Mas uma coisa dessa leitura de hoje a gente pode ficar tranquilo. Deus nunca nos abandona no meio da luta entre o joio e o trigo que existe dentro do nosso coração. Dentro de mim, eu, Frei Mário Sérgio, já com 20 anos de sacerdócio, 30 de vida religiosa, eu acho que para cada etapa da nossa vida há uma briga diferente entre o joio e o trigo dentro de nós. Não sei se você concorda comigo. Veja, quando você era criança, adolescente, jovenzinho, né, uma fase mais madura, o joio e o trigo continuam dentro de nós, mas eles mudam as categorias, mudam os problemas, mudam as perguntas, mudam as inquietações. Me diga, você não consegue experimentar isso não? Comente aqui. Você que trava essa luta entre o joio e o trigo, comente aqui a sua batalha. Não é a mesma. O joio e o trigo continuam aqui dentro. Não é a mesma briga. É uma briga que vai mudando na medida que nós vamos mudando também. Vamos crescendo também. Talvez seja essa a grande mensagem desse domingo. 16º do tempo comum. Deus não nos pede que ocupemos o lugar do juiz. Entenda. Desde o domingo passado, da parábola do semeador, completando com essa,
Ele não pediu para ninguém aqui ser juiz. Pediu para você, eu não vi. Pediu para mim, que foi Mário Sérgio, eu também não vi. Agora, ele pediu que fôssemos semeadores. O lugar que você deve ocupar não é sentado numa cadeira julgando ninguém. Ou na internet aí navegando, julgando todo mundo. Mas ele nos pede para caminhar. Ninguém vai semear sentado. Nosso lugar é caminhar. Discípulo, missionário, é o lugar do semeador. Nossa missão não é condenar pessoas. Nossa missão é cultivar o bem. É acreditar na ação da graça. É permitir que Deus realize. Veja, você planta, mas não é você que faz crescer. Você rega, mas não é você que faz crescer. Tem sementes que crescem sem ninguém fazer absolutamente nada. Simplesmente cresce. Entende isso? Simplesmente cresce. Então Deus realiza o que Ele quer no tempo dele. Aquilo que só Ele pode fazer. Ninguém mais pode fazer por Ele. Então, meu querido internauta, que nessa semana peçamos ao Senhor um coração parecido com o dele. Coração de Jesus que tanto nos amais, fazer que vos amemos cada vez mais. Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Que coração é esse, Frei Mário Sérgio? Firme diante do mal, paciente com as pessoas e consigo mesmo. Um coração que saiba corrigir, sem precisar humilhar ninguém. Para que humilhar alguém? Não precisa humilhar ninguém. Um coração que espera e não desiste. E um coração que nunca perde a esperança. Por quê? Enquanto nós ainda vemos o joio, e Deus aí então continua fazendo o trigo crescer. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você também. A gente também não pode desistir de ninguém. A gente não pode desistir de ninguém. Vamos continuar semeando bem, acreditando que ninguém está definitivamente perdido. Oferecer ao outro uma oportunidade de recomeço. Porque sabe por quê, meu querido ouvinte? Meu querido internauta? Porque é assim que Deus age comigo. É assim que Deus age com você. Por que vou agir diferente com o outro? E aí, como é que está a sua luta interna entre o trigo e o joio que habita o seu coração? Vou ficando por aqui, viu? Frei Mário Sérgio, da província da Bahia, Sergipe, aqui para esse podcast dos Capuchinhos do Brasil. Tchau, gente. Paz e bem. Bom domingo. Boa semana. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.